pessoal! Hoje nós vamos ver o gráfico de alguns casos especiais da função afim. Aqueles casos particulares que nós estudamos, no vídeo anterior, é o que nós vamos fazer agora, o gráfico para cada um deles, para a gente verificar algumas características nesses casos especiais que a função afim assume. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, eu tenho fx igual a 3x menos 4. É uma função onde o a vale 3 e o b vale menos 4. Então, do estudo das funções afins que nós já sabemos, esse b, o valor do coeficiente b, ele vai indicar para nós aonde a reta, que é o gráfico da função afim, onde ela vai intersectar o eixo y. Então, nós já sabemos, se aqui o b vale menos 4, então a reta, que é o gráfico dessa função aqui, vai cortar o eixo y em y valendo menos 4. Então, já vou marcar aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, a reta já vai passar nesse pontinho aqui. Ora, nós já sabemos que o gráfico é a reta, o gráfico da função afim é uma reta, e também sabemos que com 2 pontos nós determinamos a reta. Então já tem um pontinho aqui. Basta achar mais um ponto, para a gente marcar esse ponto e desenhar a reta, que será o gráfico daquela função ali, 3x menos 4. Vamos pegar então, por exemplo, para x igual a 1. Quando x vale 1, jogando na fórmula, vamos achar a imagem do 1. Então, que a gente costuma escrever de f de 1. Então, quando x vale 1, eu tenho que 3 vezes 1 menos 4, 3 vezes 1, 3, 3 menos 4, menos 1. Então, a imagem do 1, ou seja, para x igual a 1, eu tenho y. Lembre-se que f de x, essa expressãozinha é a mesma coisa do y. Então, aqui eu só estou achando o valor da função, o valor do y, para quando x vale 1, tá? Então, eu tenho esse par aqui, olha. Para x igual a 1, o y vale menos 1. Então, para x igual a 1, o y vale menos 1. Agora, a gente pode traçar a reta, tá? Então, tá aqui a reta, que é o gráfico da função f de x igual a 3x menos 4, tá? Agora, só para a gente estudar mais um pouquinho, vamos analisar aqui. Nós já vimos também que o gráfico, ele corta o eixo y no valor do b, o b que indica onde a reta vai cortar o eixo y. E onde ela corta o eixo x, nós já vimos que isso aqui indica a raiz dessa função. E o que é raiz? É o valor de x para o qual a função é zero, para o qual a função se anula, ou, simplificando, onde o y zera. Como é que eu acho, Bom, no gráfico está aqui esse valor. É um valor entre 1 e 2. Como é que eu faço para achar esse valor algebricamente? Determinar ele, o número tal. Bom, não é a raiz não é onde a função se anula, onde o y vale zero? Então, basta nós fazermos isso aqui, olha. Onde o y zera, você coloca zero. Então, 0 igual a 3x menos 4. Mas eu não quero achar o valor de x onde isso acontece. Então, é só resolver essa equaçãozinha, tá? Vamos fazer ela aqui, no espaço maior. Então, para achar a raiz, você pega a expressão igual a zero. Aí, você acha o x para o qual o y vai zerar. Então, eu tenho que 3x menos 4 igual a zero. Para tirar o menos 4, tem que colocar o mais 4 para zerar ele. Então, vai aparecer de cá mais 4,
E para tirar o 3, divide tudo por 3. Então, eu tenho que x é igual a 4 terços. 4 terços é um número fracionário maior do que 1. Quem quiser achar esse número, só para ter uma ideia, né? Tinha que ser maior do que 1 mesmo. Como a gente tá vendo, observando aqui no gráfico, ele está entre 1 e 2. 4 terços, olha, só para a gente ter uma ideia, dividindo 4 por 3, eu vou ter uma vez 3, 3 sobra 1. Põe a vírgula aqui para continuar. Então, mais ou menos que isso aqui vai continuar, né? 1,3. 1 e um pouquinho aqui, né? Se dividirmos esse intervalinho em 10 partes, eu pegaria mais umas 3 partezinhas aqui. 1 terço. Mais ou menos aquilo ali. Ok, gente? Então, no gráfico, nós podemos analisar onde está a raiz, aonde está, qual que é o valor do B, e ainda a gente consegue ali achar se a função ela é crescente ou decrescente, né? Já vimos também esse conceito em aulas anteriores. No caso, qual que é o valor do A aqui? 3. Então, o A positivo. O A positivo, a função é crescente, nós já vimos isso. Mas só para ter certeza, o gráfico, só de olhar o gráfico dá para a gente ver que a função é crescente. Que se eu pegar valores para x, pegar um valor maior, se eu aumento o x, ó, peguei um x aqui, a imagem dele vai estar aqui, o fx vai estar aqui. Se eu aumento o x, a imagem também vai aumentar. Quando isso ocorre, aumentando o x, os f de x também aumentam, a função é crescente, tá? Então, mas no caso da função afim, basta olhar para o A. O A positivo, a função é crescente. Bom, isso só para a gente, né, recordar alguns conceitos aí da função afim, que é sempre bom relembrar os conceitos, né? Aquele ali era um caso, né, geral, onde nós tínhamos o A e o B, né? Tudo diferente de 1 e de 0. Agora a gente vai fazer daqueles casos particulares. Por exemplo, esse exemplo, f de x igual a 2x menos 2x, é o caso em que a função afim era chamada de função linear, porque o b é 0, não temos o b. Ah, tá. Se o b é 0, então eu já sei que a nossa reta vai passar aqui, onde a reta intersecta o eixo y, onde y é 0, e esse é o 0, né? Do y, tanto quanto do x também. Então, a reta vai passar aqui, que é uma característica da função linear. Ela sempre vai cortar o sistema cartesiano na sua origem. Bom, para saber um outro valor, vamos supor aqui, olha, para x igual a 2, né? Para x igual a 2, vamos achar a imagem aqui. Então, quando x vale 2, eu tenho 2 menos 2 vezes 2. Então, o f de 2 é igual a menos 4. Bom, quando x vale 2, o y vale menos 4. Então, vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esses são dois pontos, né, que a gente já consegue desenhar a reta. Bom, gente, eu estou fazendo aqui, olha, esse jeito de fazer aqui é a mesma coisa da tabelinha, tá? Podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Ah, posso fazer mentalmente também? Pode, né? Para valores pequenos, vocês vão fazer aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vamos ver aqui, vamos desenhar a reta. Ó, então essa é a reta da função f de x menos 2x. Olha que interessante, o a aqui vale menos 2. O a negativo. Então, nesse caso, como nós já acabamos de ver ali, né, vimos que quando a é positivo, a função é crescente. Então, essa aqui tem que ser decrescente. Então, vamos só analisar um trechinho aqui pelo gráfico, né,
se ela como é que é o comportamento dela, né, da função decrescente. Se eu pego um x aqui, por exemplo, a imagem desse x vai estar aqui. Então, vou chamar isso aqui de x1. Então, a imagem do x1, que eu chamo f de x1, vai estar aqui. Vou aumentar o x, vou pegar um x2 aqui, maior do que aquele, a imagem veio aqui. F de x2. Esses valores são até conhecidos, né? Ó, para um x igual a 1, eu vou ter esse valor aqui, né? Tá entre o menos 1 e o menos 2. Para x igual a 2, a gente já viu, né, que deu menos 4. Veja bem, eu estou aumentando os valores de x, e o que está acontecendo com a imagem? Ela está diminuindo, porque esse número aqui é maior do que esse. Então, quanto mais assim você aumenta, as imagens vai diminuindo. Então, é nesse caso que a função ela é decrescente, tá? Mas, pelo A, você nem precisa fazer essa análise aqui. Basta ver se o A é negativo, a função afim é decrescente, tá? Quem que é a raiz? A raiz não é onde a reta corta o eixo x? Onde a reta cortou o eixo x? 0. Então, a raiz dessa função é 0, né? O b vale 0 e a raiz também é 0. Olha, basta ver que se eu colocar o x igual a 0, f de x menos 2 vezes 0, 0. F de x, 0. É o zero da função. Então, toda função linear, gente, ela passa aqui na origem, tá? Então, vamos fazer agora esse exemplo aqui. Ó, f de x igual a 3. Bom, o b, nós não temos o a, mas o b vale 3. Então, eu sei que a reta vai cortar em y igual a 3. 1, 2, 3. Então, ela vai passar aqui, ó. Se eu pegar o x, por exemplo, valendo 1, ó, f de x1. Aonde tem x para eu substituir? Não tem. Então, f de x, f de 1 vai ser 3. Se eu pegar x valendo menos 1, vai ser 3. Se eu pegar f de x valendo 1000, ou 10, 100, vai ser 3. Sempre vai ser 3, porque não depende do valor que eu pego para x. Então, por isso que essa função aí, quando a função afim tem o a valendo 0, ela é a função constante, porque ela não vai mudar, ela não depende do x. Então, ela vai ser, olha, se eu pegar o 2, ela vai ser sempre o 3. Se eu pegar x valendo menos 3, o valor de y vai ser sempre 3. Ou seja, qualquer valor que eu pegar de x, ela vai estar aqui em y valendo 3. Então, é uma reta que é paralela ao eixo x. Esta é a característica da função constante, é uma reta paralela ao eixo x. Bom, se ela é constante, ela não cresce nem decresce, né? Aqui nós temos f de x igual a x. Então, cadê o b? O b é 0. Ah, então ela também vai passar na origem. Vai passar aqui na origem. Para y igual a 0, b é 0, então a gente já sabe que ela vai cortar, vai intersectar o eixo y aqui em 0. Bom, vamos pegar para x valendo menos 1. Então, menos 1. Quando x vale menos 1, o y também vale menos 1. Tá aqui. Quando o x, por exemplo, vale 2, o y vale 2. Tá aqui. Vai ficar meio torto aqui. Quando x vale 1, aqui, ou seja, dá para perceber que
o mesmo valor que eu pego para x vai ser o y. Por isso que ela é chamada de função identidade. E a característica principal dela, a característica da função identidade, é essa aqui, olha, observem. Ela é a bissetriz, ela corta os ângulos do primeiro e do terceiro quadrante em dois ângulos iguais, olha. Ela é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante do sistema cartesiano. Agora, essa é a característica da função identidade. E agora a gente vai fazer no mesmo, aproveitando o mesmo sistema aqui, eu vou fazer o exemplo da translação, tá? Esse a gente vai entender por que chama translação, justamente fazendo no mesmo sistema aqui da função identidade. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, essa função aqui. Colocar x menos 2. Vamos fazer o gráfico dessa função aqui? Então, ó, vamos chamar ela de g, né? Já que nós estamos fazendo no mesmo sistema duas funções, então vamos chamar de nomes diferentes. Então, essa aqui é a minha função f e nós vamos fazer a g aqui no mesmo... Vou até mudar de cor, tá? Para a gente ver o que acontece. Bom, então a minha função g de x é x menos 2. Qual que é o valor do b? Menos 2. Então, ela vai cortar o eixo y lá em y igual a menos 2. Então, vai estar aqui, ó. Já sei que ela vai passar aqui. Bom, para x igual a 2, por exemplo. Então, eu tenho 2 menos 2, que é igual a 0. Então, quando x vale 2, o x vale 2, o y é 0. Olha, nós até já descobrimos uma raiz no próprio ponto que a gente colocou aqui. Olha o que acontece. Essa é a função g, tá? Então, ela é paralela à bissetriz. A translação é como se você caminhasse, né, com a reta que representa a função identidade. Se eu tivesse, por exemplo, olha, vou fazer uma outra aqui, h de x igual a x mais 1, por exemplo. Então, eu teria o b vale 1, ela ia passar aqui. Desculpa, aqui, né? Y vale 1. Para x igual a 2, por exemplo, 2 mais 1, 3. Então, para x igual a 2, ela vai passar lá no 3. X igual a 2, ela vai passar em y igual a 3. Ó. Tá vendo? Esse b aqui representa o quanto ela caminhou no eixo do x em relação à origem, tá? Então, essa aqui seria a h de x. Tá bem tudo escrito aqui, mas é só coloquei esses exemplos para vocês verem por que ela chama translação. Translação significa deslocar, né? Esse deslocamento aqui que a reta faz em relação à origem. O valor do x, né? Depende do valor do b, ela vai então deslocar e vai ser sempre paralela à reta que representa a função identidade, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, tá? Então, esta é a translação, que a gente chama de translação, tá? Então, gente, tá aí o gráfico, né? Só para a gente verificar aqui, né? Nessa H aqui, né, nós esquecemos de falar raiz, nesse caso é menos 1. Apaguei aqui, mas é só colocar menos 1, a função vai zerar, né? Então, nós podemos perceber que o gráfico nos traz muita informação. Então, é muito importante saber analisar o gráfico,
saber onde está a raiz da função pelo gráfico, saber onde ela corta os dois eixos, né? O eixo Y e o eixo X. No caso do eixo Y, o B, ele te indica onde a reta intersecta Y. E a raiz, ela te dá o valor do X, onde é a função zero, ou seja, onde ela vai cortar o eixo do X. Achando esses dois pontos, você traça, então, a reta, que é o gráfico da função que você tem aí para estudar. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção e convido vocês a dar uma olhadinha no próximo vídeo, né? Na próxima aula, onde nós vamos estudar o sinal da função afim. Até mais!